Bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Já estamos, estamos passando os 15 primeiros dias do novo ano. Ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam bem, na presença do Senhor, porque o dia que o Senhor nos dá é o melhor dia, é o principal dia, é o mais, é o mais estratégico dia para que o Senhor cumpra com a sua palavra, com o seu mover, com a sua plenitude sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos orando e também lendo a palavra do Senhor todo dia, um pouquinho, uma pequena porção aí, 30, 40 minutos, lendo e mostrando, na verdade não mostrando, mas nos mostrando diante do Senhor, né? Porque é uma maneira de nós usarmos a palavra como um diapasão, e a gente coloca o nosso sentimento, o nosso cotidiano, o nosso contexto de vida, aquilo que estamos vivendo, atravessando. Isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Já lemos o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus, fala da biografia. Lemos o capítulo 4, saindo do capítulo 3, entrando no capítulo 4, vai falar sobre o ministério de Jesus. A sua, vamos chamar, diplomação, a sua confirmação, sendo batizado por João Batista, depois sendo impelido pelo Espírito Santo para que fosse tentado pelo diabo. Após esse momento, vem a transição, onde é falado do testemunho, onde é falado do ministério de João Batista, e imediatamente depois, Mateus capítulo 5, começa o sermão da montanha, o sermão das beatitudes, o sermão das bem-aventuranças. Por quê? Nesse momento, o Senhor coloca a sua constituição lavrada, escriturada diante do povo, diante do mundo espiritual e de todas as condições culturais, tradicionais, lei de Moisés, os 613 estatutos de Moisés e também, com certeza, a depuração da lei, como se o Senhor Jesus estivesse aparando, as palavras, porque com o passar do tempo, o comentário e também a interpretação do rabinato havia tornado nebulosa a lei de Moisés e, ao mesmo tempo, ficou muito rebuscada, ficou muito distante do povo, ficou um peso, um fardo para o povo viver. Então Jesus traz a lei de volta, ele revisita a lei, agora também com a sua argumentação, claro, toda ela sobre a palavra. Jesus não fala um tio, uma vírgula em todo o seu ministério, em toda a sua condição humana, ele não sai em nenhum momento da palavra de Deus. Poderia sair? Poderia. Teria toda a autoridade para isso? Com certeza. Mas ele não fez. Então tudo que ele fala, tudo que ele faz, inclusive as interpelações, aquilo que as pessoas perguntam, aquilo que principalmente os religiosos, e dentro da casta religiosa, principalmente os fariseus, do qual Jesus faria parte. Não estou falando se com isso ele era um fariseu, que ele cumprisse, mas ele poderia fazer parte porque ele era escriba, porque ele era rabino, mestre, ou seja, ele sabia ler muito bem a lei, tinha a lei de cor. Não era apenas saber ler, mas ele também era o escriturário da lei. Ele compilava a lei e ele interpretava a lei. Então Jesus, ele é muito interpelado vamos dizer assim, pelo grupo de fariseus, não que os outros não interpelassem, não os essênios, os saduceus, os herodianos, os zelotes, também perguntavam, mas principalmente, tanto é que Jesus, numa boa parte das vezes, ele se dirige aos fariseus. Não tanto aos sacerdotes, não tanto aos essênios,
não tanto aos zelotes e não tanto aos herodianos, mas principalmente aos fariseus. Por quê? Porque é a palavra. No ministério, no nosso ministério como reino dos céus, a palavra é a principal sempre. Sempre. Sempre a palavra é a base, é o fundamento de tudo. E a partir da palavra vem a revelação, vem a interpretação, vem o estudo, vem a comunhão, vem a igreja, vem a comunidade, vem a amizade, vem tudo. Mas a palavra, ela é a principal. Tanta verdade que Jesus, lá na Epístola Joanina, Jesus, ele está para a palavra e a palavra está para Jesus, né? Então ele fala, Deus o Pai, Deus é amor, né? A palavra e o Espírito Santo. Então, ele se permite, tal é a importância da palavra, ele se permite ser sinônimo de palavra. Deus não é sinônimo de amor? Espírito Santo não é sinônimo de consolador? E Jesus, sinônimo de palavra. Entendeu? Então, é exatamente essa seriedade, essa importância, esse valor, essa primazia que se dá à palavra do Senhor. Tanto é que passarão céu e terra, mas a sua palavra não passará. E ela não volta para o Senhor vazia enquanto não cumprir aquilo para o qual ela foi enviada um dia. Então existe todo um trabalho de zelo pela palavra, e exatamente o Senhor Jesus começa como? Com a palavra. E o Sermão da Montanha é o que inaugura o ministério do Senhor Jesus, a palavra. O ambiente sobre o qual, a plataforma de vida sobre o qual o Senhor se manifestará, ensinará. Aí eu que estou falando, né? Os seus residentes, né? Ele como médico dos médicos e os discípulos na figura de residentes. Então eles farão visitas, né, periódicas por toda a região, né, onde será o campo, né, de atuação, onde será o balão de ensaio do que significa o reino dos céus, e para nós, nos ensinando, toda a igreja, todo o povo de Deus, durante toda a história da humanidade, claro, e nós estamos aprendendo e desenvolvendo e percebendo e pensando, meditando, sendo exortados, edificados, consolados, ensinados por essa palavra em nome de Jesus. Então, capítulo 5 começa, capítulo 6 fala sobre a justiça prática, né? Enquanto o capítulo 5 fala mais da justiça moral, e no capítulo 7 o Senhor vai pontuando e ajustando alguns estatutos da lei que eram os mais comentados. E aí Jesus fala sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre a oferta, sobre a esmola, sobre a oração, sobre o falso profeta, sobre os fundamentos, se está com fundamentos alicerçados na rocha ou não, né? Fala sobre a violência, fala sobre o amor ao próximo, fala sobre a ansiedade. São assuntos inerentes ao contexto humano, à demanda humana, à contingência humana, seja em que região, em que cultura, seja lá em que época, existem características que são comuns ao gênero humano, e é exatamente isso que Jesus vai pontuando. Agora chegou no capítulo 8. O capítulo 8 é o campo de atuação, é a visita monitorada, né, pelo mestre, que é o diretor da cadeira, né, que é o médico dos médicos, e com seus residentes, que são seus discípulos. E esse momento ele é maravilhoso, porque ele vai exatamente expressar o que o Senhor havia ministrado
eu poderia dizer poucas horas antes, mas não é, porque demorou bastante o Sermão da Montanha. Muitas horas antes o Senhor havia ministrado. Então, nós estamos no capítulo 8, e o capítulo 8 fala, em primeiro lugar, a cura do leproso. O Senhor falando que Ele está vindo no seu ministério, é o nosso ministério, de alcançar o fundo do poço de qualquer situação humana. E o leproso representava isso. Segundo, Ele mostra que na sua santidade e na sua perfeição, no sagrado, representado e manifesto por Ele, é Ele quem vai purificar. Nunca alguém vai ter suficiente poder para contaminar o puro, o sagrado. Não. Ele toca no leproso enquanto o leproso está leproso. Ele não toca no leproso depois de purificado. Alguém poderia falar, mas a lei proibia, realmente proibia. Ele está cometendo, entre aspas, dentro da lei, um deslize, mas sempre pela vida. Sempre pela vida. E aí Jesus, pela vida, ele faz, ele toma essa atitude incisiva, né? Essa atitude extrema, ele toca no leproso. E a Bíblia diz que depois disso ele fala que ele quer que o leproso seja limpo. Ou seja, aquilo que está em nós, Jesus demonstrando isso, é muito maior do que o que está no mundo, seja lá o que for. Certo? Andando, a cura do criado do centurião. O centurião, ele vai como intercessor. Eu sempre falo que o ministério da intercessão é o ministério do centurião. Por quê? É alguém que atravessa todos os bloqueios culturais, tradicionais, todos os bloqueios religiosos e vai em nome daquele que está acamado, paralisado, que está sem força, sem fé. Ele vai em nome daquele e como se fosse com ele se prostra diante do Senhor e humildemente se derramando, ele suplica. A Bíblia fala que ele suplica, ele clama, ele manda pessoas ir lá interceder por ele junto a Jesus, porque como ele sendo romano e Jesus o rabino, claro que havia toda essa discriminação, tanto de uma parte como da outra. Mas chega uma hora que ele rompe até com essas barreiras e ele próprio vai clamar ao Senhor. Até que Jesus diz que não vê fé em Israel como a daquele centurião. Ou seja, ele fala de Maria, ele fala de João Batista, ele fala de todos os discípulos, ele fala de Ana, a viúva que ficava lá no templo, ele fala de Simeão, ele fala de José. José possivelmente já havia falecido, mas ele fala de Maria, mãe de Jesus. Ele fala de todos. Ele fala de todos. Que em Israel ele não conheceu uma fé como aquela daquele centurião. Veja só o que a fé do centurião fez o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião. Depois vem a cura da sogra de Pedro. Jesus usava a casa da sogra de Pedro como um quartel-general, né? E por causa disso, não significa que a sogra de Pedro não poderia passar por alguma adversidade. Passou pela adversidade, estava enferma, estava febril, num altíssimo nível, porque estava acamada. Uma mulher, mãe, com a responsabilidade que ela tinha, né? Com seu filho Pedro, com seu filho André, com a sua família, e mais ainda com esse hóspede ilustre, com certeza não estava bem. E aí a mãe de Pedro, a Bíblia fala que o Senhor a toma pela mão e ela é curada. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo, ainda que o Senhor não altere a nossa realidade, porque Ele pode alterar, como pode não alterar. Ainda que Ele não altere, Ele está conosco. E é isso que Ele prova junto ao leproso. É isso que Ele prova junto à sogra de Pedro. Eu estou contigo. Né? Fazendo alusão à fornalha dos 3 amigos de Daniel, lembrando do testemunho de Daniel na cova dos leões. O Senhor nem livrou da cova, nem da fornalha, mas o Senhor estava com eles. É isso que Ele deseja que nós pontuemos, sublinhemos durante toda a nossa história de vida. O Senhor está com você. Bom, depois Jesus acalma a tempestade e vai do outro lado da margem à região dos Gadarenos.
de Gadara, hoje seria mais ou menos a região da Jordânia. Então Jesus vai até lá, havia um objetivo, um projeto, pregar o evangelho do outro lado, o evangelho de Jesus do outro lado do Mar da Galileia. Houve impedimento por causa da tempestade, porque foi uma guerra espiritual, uma batalha espiritual ali. Por isso que Jesus chama os discípulos de tímidos. Não é porque o Senhor Jesus que está dizendo que os discípulos ou nós todos podemos repreender chuva, tal, conforme aquilo que nos aprouver. Não. Mas dentro de um plano de Deus, dentro de uma ação, né, estabelecida pelo Senhor, lógico que aquela tempestade era uma ação de bloqueio espiritual, e o Senhor repreende os ventos, e o Senhor repreende a tempestade, e o Senhor repreende as ondas. Veja que o Senhor Jesus nem fala com o inimigo, com o diabo, com nada. Ele repreende o evento, né? Ele não se dá a perda de tempo de ficar falando o nome de ninguém. Ele apenas repreende o vento e a tempestade e ponto. Eles chegam do outro lado da margem, aqueles homens, né, gadarenos que estavam por se suicidarem, e aí está a importância desse momento. Mostrando o quê? Que ainda que tenha todo o mundo espiritual, ainda que o príncipe desse mundo não tenha nada a ver com Jesus, como o próprio Senhor Jesus fala, isso não significa que o plano de Deus esteja subserviente aos movimentos espirituais desfavoráveis, bloqueadores ou incapacitadores, né? Não. Quando nós estamos no plano de Deus, presta atenção, a presença do Espírito Santo na terra não permite que o crime, né, seja perfeito, como a gente ouve em filmes hollywoodianos, né? Não existe crime perfeito. Por que não existe crime perfeito? Porque o detetive, o investigador, o policial, o segurança, a tecnologia, não. Porque o Espírito Santo está presente. E se o Espírito Santo está presente, glória a Deus por isso, nós temos a certeza que sempre haverá um socorro bem presente na hora da tribulação. Sempre haverá um caminho, um livramento preparado e pavimentado pelo Senhor para que a obra, a vontade do Senhor prevaleça. Talvez, né, sofrendo por causa disso, talvez mais fragilizada, mas a obra do Senhor é a obra do Senhor e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, o que carece? Carece de justos. Justos estarem no contexto para que os justos do Senhor façam a diferença e possam invadir, possam derrotar, possam avançar por sobre toda e qualquer resistência espiritual. Daí, o Senhor Jesus, a gente vai passar mais tarde por esse texto, o Senhor Jesus falando em Mateus 16, dizendo que, ele fala o quê? Que as portas do inferno não prevalecem contra o corpo de Jesus Cristo ou contra a igreja. Por quê? Porque as portas do inferno, porque é como se o inferno estivesse bloqueando alguma coisa e a igreja estivesse avançando. Então, o nosso avanço, o avanço do Evangelho, o avanço da Palavra de Deus, isso que nós estamos fazendo aqui, é, na verdade, um posicionamento territorial também, espiritual. Por quê? Porque quando eu estou ministrando a palavra, quando você está pensando, meditando, nós estamos orando, nós estamos trazendo um movimento de equilíbrio no mundo espiritual, através da nossa vida e por causa da nossa vida também. Nós fazemos parte desse processo, integrante. Então isso é necessário, sempre nós pensarmos e meditarmos. Por quê? É por isso que a palavra de Deus é tão importante, porque a palavra de Deus ela funciona como um contrato, como uma carta magna. Não é assim que os advogados, os juízes, né, os desembargadores, a promotoria pública fazem.
Engraçado isso, mas não importa o crime, mesmo todo mundo sabendo que o cara é criminoso. Mas se não houver exatamente o ato daquele criminoso prescrito pela lei, aquele criminoso, ainda que saibamos que ele é um criminoso, ainda que saibamos que ele tenha infringido a lei, o que acontece? Na maioria das vezes ele é até solto. Por quê? E todo mundo fica assim, as redes sociais e aquela coisa toda, mas por quê? Porque existe uma carta magna, existe uma Constituição, na qual é necessário estabelecer aquele crime dentro da lei. Então, por que a palavra é tão importante? Exatamente porque a palavra vai nortear. A palavra vai pavimentar um caminho para que nós possamos andar. Isso é muito importante. Porque isso faz total diferença, exatamente até na nossa saúde mental e emocional. Exatamente até em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma guerra espiritual. Nós sabemos que esse mundo é tenebroso, como diz aí o escritor que escreveu Esse Mundo Tenebroso, né? Essa novela, que as pessoas usam até muito, alguns até como se fosse uma extensão da Bíblia, e não é. Mas dentro dessa, vamos dizer assim, desse enredo, realmente é um mundo tenebroso. E nós fazemos total diferença. E é o que Jesus está mostrando para os discípulos nessa ocasião tão importante para nós, que oramos, colocamos a nossa oração, o nosso clamor, a situação do nosso país, do nosso Brasil, a questão da pandemia, né? A questão da vacina, tomar ou não tomar, né? Que todo mundo fica comentando, não, mas a chinesa, mas o RNA, o DNA, é que está mudando a programação orgânica, né? do homem e tal, porque tem toda uma teoria da conspiração a respeito. Pode até haver base nisso, mas eu sempre falo que é por isso que Deus é simples. Mesmo não sabendo da vacina, entre aspas, né? Deus sabe de tudo. Mas quando Jesus trouxe a palavra, ele disse: ainda que beberes ou comeres alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Qualquer coisa, eu sei que isso aqui está envenenado e vou tomar porque não vai fazer nada. Não, não é isso. Mas coisas que a gente não tem controle, coisas que nós não temos como aferir, juízo de valor de fato. Temos um monte de gente falando. Mas daí, não tomar a vacina é uma atitude muito drástica, muito incisiva, né? Muito extrema, muito polarizada. Então, espera um pouquinho, porque senão isso vai alterar. E dependendo de quem estiver comentando, na rede social e tudo, se tiver os seus, como é que eles chamam, de seus seguidores, é uma responsabilidade muito grande. É aquilo que Tiago fala, que é bom que não tenhamos muitos mestres no meio de nós. Por quê? Porque a responsabilidade, porque está falando de algo que ou essa pessoa representa a palavra de Deus. E uma opinião, ela tem o seu peso, mesmo que uma pessoa não tenha seus seguidores, mas tem o seu peso no mundo espiritual. Então nós precisamos ter muito zelo, muita coerência, muita maturidade, muita responsabilidade, muita seriedade, porque estamos falando de algo eterno. Estamos falando da nossa relação com Deus. Estamos falando da nossa comunhão com o Senhor. E tudo, desde uma vacina, uma alimentação, tudo passa pelo crivo da nossa relação com Deus. E isso precisa ser para nós um ponto de equilíbrio, não de desequilíbrio, né? Então vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 9. O Senhor continua
fazendo, né, vamos dizer assim, os seus estudos de campo junto com os discípulos, que é uma grande bênção. Mateus capítulo 9, versículo 1 diz assim: entrando Jesus no barco, quer dizer, voltando, né, saindo de Gadara e voltando para as margens agora da região de Israel, agora para aquela região marítima daquela região, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Por que sua própria cidade? Porque Cafarnaum passou a não ser apenas o quartel-general de Jesus, mas passou a ser a região em que Jesus mais ficou. Então, os discípulos foram escolhidos naquela região. As maiores curas, a maior quantidade de milagres, a maior quantidade de palavras, de ministrações foi nessa região. Então, Cafarnaum passou a ser, para Jesus, o seu lugar fixo de moradia, o seu lugar fixo de manifestação do seu ministério, o lugar por onde mais pessoas foram ao encontro de Jesus para serem libertas, curadas e aprenderem. E também foi o lugar que houveram mais discussões, né? E os religiosos da época, foi também o lugar onde Jesus foi mais interpelado. Daí falar, foi para a sua própria casa. Cafarnaum é um lugar maravilhoso. É um lugar assim que tem é um planalto, né? Mas que vai, conforme vai se aproximando da linha do mar, né? Da praia, ele vai assim, o planalto vai se transformando em planície, chega ali no Mar da Galileia. É uma região muito bonita, muito especial. Ela é circundada por pomares maravilhosos, né? Oliveiras, muitas flores, né? É nessa região que tem eu chamaria de um mosteiro, né? Mas é uma capela grande, né? Construída pelos franciscanos, né? Pelos franciscanos. A ordem franciscana, né, construiu, e no momento crítico de guerra e tudo, e Francisco, né, junto com seus colaboradores, chegou lá e ele conseguiu a permissão, né, daqueles invasores que estavam naquela época, naquela região, conseguiu a permissão para construir uma capela que é muito bonita, é um lugar muito bonito, de um jardim muito bonito. As pessoas vão ali para meditar, para pensar, até para cochilar. E cochilar, assim que eu digo, no sentido de tranquilidade, é um lugar muito bonito, muito apaziguador. Então, Cafarnaum foi um lugar muito especial na obra, no ministério de Jesus, muito incrível. Diz aqui: e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mais uma vez aqui, Mateus está sublinhando o mundo espiritual. Está escrito aqui, que dera tal autoridade aos homens. Por que a criação está do jeito que está? Pandemia é um resultado disso. Por que as pandemias são resultado em todo o tempo, em toda a humanidade? Não sou entendido do assunto, mas sei, né, que são, na maioria das vezes, fruto de bactérias
do contato do animal com o homem, né? Ou seja, está havendo um desequilíbrio. E essa pandemia é resultado disso, como as outras também foram, né? E possivelmente, infelizmente, pela palavra de Deus, algumas epidemias que ainda virão. Então, a autoridade do homem, ela traz o equilíbrio. Jesus está mostrando isso. Amanhã a gente conversa mais, vamos orar, colocar diante de Deus. A palavra de Deus é tão especial, tão maravilhosa, não tem como a gente passar desapercebido, não é? Não tem como a gente não falar, não mostrar, não ficar maravilhado com aquilo que a palavra de Deus mostra, ensina. Ela fala de tudo. Não precisa ninguém ficar defendendo um segmento aqui ou acolá, porque a palavra de Deus ela é depuradora, ela é purificadora, ela é edificante, ela é didática, ela abre o mundo espiritual, ela nos dá entendimento, ela alimenta a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar, e eu quero orar pela dona Dialina Ramos de Miranda. Ela está no hospital, está na UTI, né? Estamos orando, o seu coração, seus pulmões precisam da vida do Senhor Jesus. Vamos orar por ela e ela possivelmente esteja nos ouvindo, porque ela falou que é possível estar com o celular, então nós estaremos orando, colocando diante do Senhor a vida da dona Dialina, também do Abraão, também do Daniel, meu primo, e outros que nós temos ouvido a todo momento, que estão passando por esse momento de pandemia. E a gente percebe aqui na cura do paralítico de Cafarnaum, né? A base é a amizade. O que esses 4 amigos fizeram por uma amizade? Gente, esse é o poder da comunhão. Vamos orar? Colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, a Cida que está aqui, seus filhos, sua nora, a Magda também, seus familiares, o Walter, o Bispo Antônio, seus familiares, João, Roseli, familiares, também o Joel, o Josué, todos os familiares, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, também a Eva, o Carlos, suas filhas, genros, netinho, a Amanda, a vida, a presença, o poder de Deus sobre a sua casa, a sua família, o Fábio, filhos, ao mover de Deus, meus pais, meus tios, minhas tias, netos, sobrinhos, filhos, a glória, a presença, o mover de Deus sobre a vida do seu João, dona Dária, também o seu Toninho, dona Nadir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derrama-te sobre nossas vidas, sobre cada família aqui representada, cada um dos teus servos que estão aqui, os lares nos quais nós estamos como representantes diante da tua presença, do teu altar, nossos avós, nossos idosos, nossos tios, ó Deus, o marido, a esposa, os pais, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre a pastora Júlia, seus sobrinhos, sua família, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus se derramando, a Sônia, a Raquel, a Kátia. Ó Deus, derrama-te, sua Felinto, sua família, a dona Dialina, recebam a cura, recebam a saúde, o mover de vida, o mover de ressurreição, de renovação, de reconstrução. Revigora, Senhor, pulmões, coração, veias, artérias, Senhor, tendões, nervos, juntas, articulações, Senhor, em nome de Jesus, sistema nervoso central, olhos, ouvidos, recebam a cura, recebam a saúde, o mover de ressurreição das águas curadoras que descem do limiar do templo sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, visitando, restaurando, libertando, poder de ressurreição. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita o nosso país, Senhor, a região do Amazonas, Manaus. Tem misericórdia, são cenas terríveis, de tragédia. Os nossos amados irmãos do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, circunvizinhança,
Ó Deus, as cidades do interior, e agora pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, pelo sul, pelo sudeste. Deus de poder, tem misericórdia da nossa terra. Livra-nos, ó Deus, de toda essa situação, resultado, ó Deus, de pecado, de transgressão, de iniquidade, de tantas coisas. O gestor público, na figura ou do estado, ou do município, de várias regiões, fazendo, ó Deus, desse momento, um momento de benefício, de dividendos políticos, financeiros, de corrupção, de suborno. Deus de maravilhas, tem misericórdia, derrama-te com a tua justiça, com o teu juízo sobre o nosso país, sarando, curando, visitando e nos perdoando como nação, nos perdoando como povo brasileiro, perdoando o nosso pecado, perdoando o sangue do inocente que está sendo derramado sobre essa terra a todo momento. Deus de maravilhas, tem misericórdia, age, move-te dos céus em nosso favor, restaurando, curando, visitando. Nós repreendemos essa pandemia, essa ação, ó Deus, de infecção, de morte, situações, ó Deus, que têm deixado enlutadas tantas e tantas milhares de famílias por todo o Brasil. Deus de maravilhas, tem misericórdia, libera do teu mover de vida, de saúde, restaura, renova, toca, sara, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer sobre a dona Dialina, o Abraão, o Daniel, recebam a visita do Senhor, recebam o mover do Espírito Santo, o poder da cura. Nossos amigos, nossos queridos irmãos e irmãs, pastores, que estão nesse momento sendo tratados dessa pandemia, Senhor, tem misericórdia, cura, visita cada um deles, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem sobre a tua vida, porque ninguém te separará do amor de Deus, nada, nem passado, nem presente, nem futuro, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada poderá te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Um beijo para você, até amanhã tem mais. Fique na paz, amanhã sábado, 10 horas estou aqui de novo. Fica com Deus, um beijo, tchau, tchau.